Rio Grilo. Engraçado ele não ter ainda na cabeça como ele vai terminar isso. O material que ele já tem deve ser tão farto que ele se deu a liberdade de pensar depois o que vai fazer com o final. Obrigado, Beth. Até já. Eliane, gostaria de fazer uma pergunta para o Gilberto Mendonça Teles, nosso convidado especial. Sim, Gilberto. Você é de Goiás, né? Sou de Goiás, onde eu vou todos os meses. Morando no Rio há 40 e tantos anos já. Que bacana. Então, eu gostaria que você, apesar de você ser especialista no Carlos Drummond de Andrade, que você comentasse um pouquinho a Cora Coralina e também um pouquinho o Manuel de Barros, que eles têm aquela origem parecida com você e também são, enfim, tem uma poesia longeva, tem uma vida tão bonita e tem essa inspiração do interior. Comenta um pouquinho os dois, por favor. Eu vou então começar ao contrário, falar do Manuel de Barros primeiro. Tá. É lá de Campo Grande, né? Não é Goiás, é Mato Grosso do Sul. Não, mas eu sei, mas a Cora Coralina é de Goiás, né? Mas é como se fosse Goiás, porque é Planalto. Aquele é o Planalto Central ali. Agora, Manuel de Barros é uma grande revolução na poesia brasileira. O Manuel de Barros, quando ficou velho e possivelmente deixou de ser comunista. Porque quando ele era comunista e morava no Rio de Janeiro, eu tenho toda a obra dele aqui, dedicada por ele, tem algumas cartas dele. A poesia dele tinha muito a ver com a poesia do Carlos Drummond de Andrade, desse livro da Rosa do Povo. É uma poesia de participação política e tal. Mas depois que ele assumiu as fazendas dele lá no Pantanal e conviveu com grandes homens da modificação da literatura no Brasil, Guimarães Rosa, por exemplo, há um conto do Guimarães que é baseado exatamente nele, no próprio Manuel, né? E então ele fez, o que ele fez? Deixou de lado essa preocupação proselística, de engajamento, e voltou-se para o lugar onde ele nasceu, isto é, para o Pantanal. Aí ele começou a falar do jacaré, começou a falar de todos os bichos, dos insetos, dos mosquitos, e deu a isto uma revolução que o modernismo inteiro não conseguiu dar. Isto é, deixou o verso, fez o verso virar uma linguagem vulgar, mas muitíssimo bem trabalhada. Né? Mas você já não tem no Manuel de Barros o conceito de poesia como estrofes, métrica, rima. Ele tem um conceito de que ele está fazendo, é como se estivesse falando para o povo de lá. E isto encantou o Brasil. Encantou primeiramente São Paulo. Eu acho, como crítico, e sou leitor da poesia dele, bastante, sou amigo dele também, eu acho que São Paulo deu a grande mão quando São Paulo descobriu a poesia do Manuel de Barros. Agora, quanto a Cora Coralina, São Paulo também está metido nisso. Porque Cora Coralina, quem visita o Museu da Cora Coralina lá na cidade de Goiás, não é o estado de Goiás. É bom explicar isso falando sobretudo no Rio de Janeiro, porque o homem do Rio de Janeiro confunde muito Goiás, Mato Grosso, né? Então, existe no estado de Goiás a cidade primeira, fundada em 1726, logo depois de Ouro Preto. O homem que fundou Ouro Preto, aquela mesma bandeira foi fundar Goiás. Então, lá em Goiás, a Cora Coralina tinha 16 anos, quando fez uma proeza que manchou a vida dela, ou abriu a vida dela, mas o museu não registra. Isto é, ela fugiu aos 16 anos com um homem casado, amou a pessoa, sentiu que Goiás era muito estreito para o amor deles, fugiram. Deve ter fugido a cavalo, sei lá como. E a poesia dela não revela isto, porque foi um tabu. O tabu é tão grande que aquela pessoa que vai visitar o Museu de Cora é como se ela tivesse nascido aos 70 anos. Foi quando ela voltou para Goiás. Ela veio para São Paulo, aí por isso que eu disse São Paulo está ligado a isso. E em São Paulo ela trabalhou bastante e foi fazendo os seus poemas, foi escrevendo. E lá pelos 70 anos ela volta a Goiás. E coincidentemente, este que está falando participou da volta dela, porque foi quando eu publiquei meu segundo livro, e a União Brasileira de Escritores em Goiás fez uma homenagem para Cora Coralina
para um romancista li-brasiliense e para mim, que estava também. Então, uma festa, eu pude ver Cora chegando, era aquele mito para nós. E essa chegada de Cora foi muito importante, que coincidiu com o momento que o Brasil não tinha nenhuma mulher importante na cultura. Era um momento feminista muito importante, a visão minha, né? E quando viram Cora, apaixonaram-se pelo trabalho de Cora. Eliane, eu estou tendo essa aula aqui do meu lado. Você está vendo que isso aqui está... isso tudo está acontecendo aqui ao meu lado. A gente já volta a conversar mais um pouquinho. Tudo bem,